Página 133. A humanidade e tudo nasceu do chão. Por que começaram a nascer do chão? Porque quando houve a extinção dos corpos que se extinguiram em cima da planície e em cima da resina, foram feitas as formas no chão, as formas do corpo humano. Então, dentro dessas formas foi feita da massa de energia racional a massa energética, a formação óssea, o esqueleto humano. Depois que foi feita a caixa humana, entrou então a formação do enchimento do esqueleto, que foi a formação da máquina humana. Essa massa feita de massa energética, uma massa de energia condensada racional, então aí começou a formação do organismo, dos nervos, das veias, do sangue, do intestino, do fígado, dos rins, do baço, do estômago, do coração, da cabeça, olhos, nariz, dentes, unha, cabelo, ouvidos. Entrou a formação do organismo racional. Tudo idealizado pela forma racional de uma nova degeneração racional. Depois desses corpos prontos, começaram a nascer do chão, porque a forma do corpo humano foi feita no chão. Como tudo que existe em cima da terra nasce do chão e nasceu do chão. E é por isso que o ser humano é um vegetal de forma diferente, que depende da água para viver como outro vegetal qualquer, e tudo que nasceu e nasce do chão depende da água para poder viver, porque tudo são vegetais com forma diferente. Tanto o animal racional como o animal irracional. Daí, então, veio se degenerando, se transformando, para que com o tempo ficasse uma máquina de reprodução de filhos e irmãos, por todos serem filhos de uma natureza só, e cada qual na sua categoria e na sua classe, uma infinidade de classes e uma infinidade de categorias, uns superiores e outros inferiores. Então, por se tratar de uma degeneração, de uma deformação, é que houve então a desigualdade entre tudo e entre todos, por se tratar de uma degeneração. E daí todos diferentes uns dos outros, e tudo diferente uns dos outros, por se tratar de uma fórmula fora do seu verdadeiro natural. E assim, quando começaram a nascer do chão, eram completamente diferentes do que são. E ficaram assim como são, completamente diferentes do que eram, pelas transformações que vieram passando. Porque não estava a deformação completa. Foi tudo se degenerando naturalmente aos poucos, sem sentirem. Quando nasceram do chão, eram muito diferentes do que são. E conforme vinha tudo se deformando, os corpos iam se transformando de acordo com a deformação, e que depois da deformação completa é que tomaram esta forma da maneira que são. Mas uma forma muito diferente desta, porque eram gigantes, eram uns bichos monstros que, com a multiplicação da degeneração, vieram se lapidando e diminuindo em tudo. À vista do que já foram, hoje são completamente raquíticos, e o progresso da degeneração sempre em evidência, noite e dia, e tudo e todos cada vez mais raquíticos, que com o tempo viria a extinção desta geração pelo progresso da degeneração, porque tudo que se multiplica diminui, enfraquece e com o tempo desaparece. Então vinha a extinção dessa geração por meio do progresso da degeneração, que agora foi embargado pelo conhecimento que aí está em suas mãos, que é o passaporte racional para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim vejam quantas eternidades se passaram, e todas essas eternidades diferentes, umas das outras, que assim foram 21 eternidades,
Agora, hoje, o mundo entrando em forma racional, por a natureza ter mudado de fase, da fase de animal racional para a fase racional, que é a fase da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, e o fim deste mundo de matéria, e daí vindo a transformação desta deformação para o estado natural, que o estado natural é racional.